Vladimir Ilyich Lenin, o nome e o rosto de um homem que, décadas após a sua morte, permaneceu quase omnipresente em todos os países do bloco socialista. Foi assim que pelo menos 3 gerações no nosso país o conheceram intimamente e na União Soviética até 5. Mas nesta fotografia, provavelmente não o reconheceria. E, no entanto, é assim que ele provavelmente parecia no início daquele que pode ter sido o dia mais importante da sua vida. 7 de novembro de 1917. Nesse dia, os comunistas, sob a sua liderança, derrubaram o governo russo e deram início a mais de 70 anos de ditadura no maior país do mundo. Nos dias que antecederam a Revolução, Lenin, sob ordens do Comitê Central do seu partido bolchevique, escondeu-se em reclusão. Em parte por receio de ser preso, mas também porque os outros líderes do partido não estavam particularmente interessados na sua companhia. Isso devia-se à sua natureza informada e intolerante. No entanto, na noite de 7 de novembro, a impaciência e a raiva de Lenin por nada ter acontecido ainda atingiram o auge. Sem a permissão dos outros, acompanhado apenas por um guarda-costas, disfarçou-se, apanhou um elétrico e dirigiu-se à sua sede em Smolny. Chegou pouco antes da meia-noite e começou imediatamente a planear os passos do dia seguinte. O dia que mudaria o mapa político de todo o mundo. Lenin era o seu pseudónimo, embora nunca tenha revelado porque o escolheu. O seu nome de nascimento era Leonov e a sua ascendência era verdadeiramente diversa. Incluía raízes russas, chuvasas e judaicas, assim como alemães, suecas e mongóis. Os eventos-chave da juventude de Vladimir ocorreram entre os seus 15 e 17 anos. Primeiro, o seu pai morreu repentinamente de uma hemorragia cerebral. Um respeitado diretor de liceu, cujas visões democráticas influenciaram significativamente os seus 6 filhos, todos eles atingindo a idade adulta. Em 1887, o irmão mais velho de Lenin, Alexandre, a quem Vladimir admirava profundamente, foi executado por planear um atentado contra o czar. A partir desse ponto, as opiniões do jovem inteligente, que terminou o liceu com uma medalha de ouro por resultados extraordinários e começou a estudar Direito na Universidade de Kazan, radicalizaram-se significativamente. Aqui, precisamos de fazer uma pausa para recordar como era a Rússia naquela época. Comparada à Europa Ocidental, que se estava a modernizar, a limitar o poder dos monarcas e a trazer as primeiras conquistas da democracia, a Rússia permanecia num estado medieval completo. No topo estava o czar todo-poderoso, a nobreza rica, os proprietários de terras e a burguesia em rápido crescimento. No fundo, milhões de camponeses desesperados no campo e um exército de operários urbanos que frequentemente trabalhavam em condições totalmente desumanas. Não é de admirar que as ideias de Marx sobre luta de classes, revolução e subsequente governo daqueles que mais sofriam tenham encontrado muitos seguidores aqui. Lenin familiarizou-se com essas ideias no final dos anos 1880. Durante os anos 1890, ele aproximou-se dos círculos revolucionários russos e também passou a ser vigiado pela polícia czarista. Teve de abandonar os estudos e, pela primeira vez, foi-lhe designado um local de residência obrigatório. Mais tarde, viajou para o estrangeiro, conheceu marxistas em países ocidentais e imprimiu jornais feudais. Por causa disso, foi preso, encarcerado e, em 1897, enviado para o exílio na Sibéria, cerca de 600 km da fronteira com a Mongólia. Um ano depois, as autoridades permitiram que a sua parceira dos círculos revolucionários, a Nadia Zakrupskaya, de 29 anos, que também tinha sido presa, viajasse até ele. A condição era que se casassem. Isso aconteceu em julho de 1898 e Krupskaya permaneceu ao seu lado até à sua morte. Ela era uma parceira tolerante que, em determinado momento, aceitou até um modelo de casamento a 3 com a amante de Lenin, Inés Arman. Ao mesmo tempo, atuou como sua secretária pessoal e, no final da vida, como sua cuidadora. Do exílio, Lenin retornou em 1900 e passou praticamente todo o período até 1917 em imigração.
Em 1903, num congresso em Bruxelas, ele dividiu o Partido Social Democrata ao criar a facção bolchevique. Esta era a ala intransigente que defendia uma luta de classes dura por todos os meios disponíveis. Foi deste grupo que mais tarde emergiria o todo-poderoso Partido Comunista após a Revolução. 2 anos depois, em 1905, após grandes protestos durante os quais soldados e polícias czaristas mataram centenas de pessoas em São Petersburgo, ocorreu a Primeira Revolução Russa. O czar Nicolau II foi forçado a abdicar do seu poder absoluto e a introduzir liberdades civis nunca antes vistas na Rússia. A maioria do público ficou satisfeita, mas Lenin não. A sua revolução ideal era completamente diferente. A situação na Rússia estabilizou-se nos anos seguintes, mas então veio 1914 e a Primeira Guerra Mundial. Isto teve um impacto ainda mais devastador na Rússia pobre e atrasada do que nos outros países. 2 milhões de mortos na frente de batalha, pobreza e fome nas cidades russas. Em São Petersburgo, as pessoas esperavam até 40 horas em filas para comprar alimentos. De repente, os socialistas tinham um argumento que até aqueles que os ignoravam antes começaram a ouvir: vamos acabar com a guerra. Tudo começou de forma discreta. Em fevereiro de 1917, uma revolta espontânea derrubou o czar e estabeleceu um governo provisório. Praticamente todos os revolucionários, incluindo Lenin, estavam exilados na altura, lendo as notícias da Rússia com incredulidade. Isto aconteceu completamente sem nós? E assim, em abril de 1917, Lenin estava de volta a São Petersburgo e tudo avançava rapidamente para o confronto decisivo que ocorreria a 7 de novembro. Os bolcheviques de Lenin foram gradualmente ganhando controle sobre todos os pontos-chave na capital, Petrogrado. Tudo decorreu sem grandes problemas. O governo tinha um apoio quase inexistente. O principal ataque à sede do governo, o Palácio de Inverno, só começou à noite. Este evento heroico foi representado de forma muito mais dramática no filme de 1928, realizado pelo diretor soviético Sergei Eisenstein. Na realidade, foi muito menos épico. A maioria dos defensores do Palácio de Inverno rendeu-se sem lutar. Não houve baixas do lado deles. Do lado revolucionário, houve 6 mortos. Muitas pessoas na cidade nem sequer perceberam que um golpe tinha ocorrido. Estavam habituadas ao som de tiros. Algumas continuaram a passear pelas ruas, enquanto outras passaram a noite no teatro. No entanto, noutros locais, as coisas não correram tão suavemente. Em Moscou, houve batalhas intensas e morreram cerca de 5.000 pessoas. Na Sibéria, houve protestos inúteis. Várias regiões com minorias nacionais declararam autonomia ou separaram-se completamente da Rússia. Mas isso não mudou o facto de que os bolcheviques tinham tomado o poder no maior país do mundo. Lenin tornou-se presidente do Conselho dos Comissários do Povo, efetivamente o chefe do governo, e os seus decretos mudaram fundamentalmente a vida no país. Os mais famosos foram o Decreto sobre a Paz, que pôs fim à guerra, e o Decreto sobre a Terra, que redistribuiu as terras pertencentes à nobreza, à igreja e aos grandes proprietários de terras entre os camponeses pobres. No entanto, outros passos logo se seguiram. Em primeiro lugar, a dissolução do Parlamento legalmente eleito, onde os bolcheviques mal tinham 1/4 dos assentos. Isto marcou o estabelecimento definitivo de um governo de partido único na Rússia. E mais, a introdução da censura, a perseguição de opositores políticos e o seu julgamento por tribunais revolucionários. A criação de uma polícia secreta brutal, então conhecida como Comissão Extraordinária para o Combate à Contra-Revolução. E em julho de 1918, a execução do czar, da sua esposa, dos seus 5 filhos e dos seus criados. Sem julgamento. Numa pequena sala subterrânea de uma casa em Ekaterimburgo. Tudo isto provocou resistência. Em agosto de 1918, houve uma tentativa de assassinato contra Lenin. A autora foi a socialista de 28 anos, pertencente a um partido rival, Fanny Kaplan, que lhe disparou tiros no ombro, clavícula e pescoço. Ela foi capturada e executada, mas Lenin sobreviveu. No entanto, isto deu-lhe a desculpa perfeita para desencadear aquilo que hoje é conhecido como o Terror Vermelho. Os opositores dos bolcheviques deixaram de ser presos e executados individualmente e passaram a ser mortos aos milhares. A transformação de Vladimir Lenin de um teórico da Revolução Socialista para um líder responsável por milhões de vidas perdidas estava completa.